Olá, viva! Estamos de novo com Vai Dar uma Curva. Esta semana vamos até Viana do Castelo e falar um pouco sobre a carta gastronómica. Faz parte de um projeto que estamos a desenvolver com o IPVC e hoje estamos com a professora Joana Santos e com a professora Manuela Vaz Velho. Vamos continuar a falar um pouco sobre a carta gastronómica e perceber um bocadinho mais sobre o projeto que a professora Manuela Vaz Velho desenvolveu para a carta gastronómica do Minho. Olá, viva! Olá, tudo bem? Manuela, obrigadíssimo por estar aqui connosco. A Manuela escreveu um texto sobre a dieta atlântica. É algo que já há muitos anos que se fala desta dieta atlântica, embora nos últimos anos tenha atingido aqui uma notoriedade diferente, porque nós estamos habituados sempre a falar da dieta mediterrânica e esquecer um bocadinho da dieta atlântica. O que é que nos traz neste artigo que desenvolveu para a Carta Gastronómica? Boa tarde, obrigada pelo convite para estar aqui. É com muito gosto que estou a participar. É um tema que me é muito querido, não é? O Minho, claro, também, a gastronomia e a dieta atlântica. A dieta atlântica, embora recentemente tenha ficado mais notória em termos de mídia e também em termos de científicos, era um projeto inicialmente criado até no IPVC, há muitos anos, em 2001, portanto 20 anos, e que surgiu como contraponto, uma questão até de evidências de comportamentos, de hábitos de consumo do norte de Portugal, portanto, norte, centro, portanto, e Galiza também, e a parte das Astúrias, que diferenciavam de alguma forma, portanto, os hábitos alimentares de consumo do resto do país. Nesse sentido, o Instituto, portanto, era a instituição envolvida, portanto, nesse projeto, criou até um centro, que é o Centro Europeu de Dieta Atlântica, juntamente com a Universidade de Santiago de Compostela. Esse centro, por questões económicas, toda a gente sabe que é necessário sempre dinheiro para infraestruturas e para outro tipo de desenvolvimentos, e na altura os politécnicos não tinham ainda as capacidades, não os deixavam ter as capacidades de evidenciar, portanto, investigação, coisa que agora já não é assim, infelizmente, já há uns anos, e, portanto, não havendo financiamento, esse centro morreu. Em contrapartida, nem 5 anos depois, portanto, estamos a falar de 2007, a Universidade de Santiago de Compostela sozinha cria a fundação da Dieta Atlântica. Nós estivemos sempre em contacto, mas na última fase deste último quadro comunitário houve a oportunidade, e se calhar é o momento certo, há 20 anos não seria, de concorrermos a uma série de projetos que poderiam financiar a investigação nesta área. E foi isso que fizemos, também um deles com a Universidade de Santiago de Compostela. Aliás, o artigo que falamos aqui para a Carta Gastronómica, eu também o publiquei de forma um pouco diferente, em inglês, para o livro da Dieta Atlântica que a Fundação publicou em dezembro de 2020, portanto está disponível. E o que eu queria evidenciar é que, independentemente da transversalidade de hábitos de consumo, hábitos alimentares da população portuguesa, que são claros, não é? Há de facto algumas características que nos distinguem, não é? E eu tenho o privilégio de ter um pai do Sul, que era do Sul, e uma mãe do Norte, não é? Portanto, o meu pai de Vila Real de Santo António e Tavira, e eu estou aqui em Viana do Castelo. Portanto, ao longo da minha vida fui também um misto, digamos, desta cultura gastronómica Sul e Norte, não é? E basicamente. Mas quando nós falamos de dieta atlântica, de que é que estamos a falar? Estamos a falar de hábitos de consumo, de ingredientes e menus, se quiserem, refeições, e formas de as cozinhar, que são características do norte e centro de Portugal e menos características do sul, onde os hábitos alimentares mais mediterrâneos são evidenciados. Nós, a influência que temos do Atlântico traz-nos novos pratos diferentes dos outros territórios. Traz-nos todos os produtos diferentes. Por exemplo, nós sabemos que o vinho verde aqui é vinho verde, portanto, porque é que até se chama verde? Por isso, não é que seja verde, não é? E não quer dizer que a fruta ou as uvas daqui sejam processadas verdes, mas é exatamente porque é um vinho leve. E ele é leve, com um pouco grau de álcool, ligeiramente ácido, exatamente porque as vinhas estão aqui com o Atlântico ao lado, não é? Isso dá características aos produtos completamente distintas.
Não se ouve falar muito em couves, não é? Em grelos, no Algarve, por exemplo, não é? Uma coisa que não. Porquê? Porque não é possível, portanto, produzir. É possível, mas quer dizer, naturalmente e com a abundância e a facilidade com que se produz aqui, não é possível fazê-lo em países mediterrâneos. Não é? Ou seja, esta influência que o Atlântico tem faz-nos desenvolver o tipo de produtos... Naturalmente, ao longo da história, dos séculos de humanização e da agricultura, fazem ver os produtos que melhor se adequam, digamos, ao solo, às características orográficas também, não é? Portanto, se é planície, se é montanha, não é? E ao clima, como é evidente. E, portanto, e falamos no Atlântico, imediatamente vamos falar de pescado, não é? E quais são os países que estão envolvidos nesta dieta atlântica? O Atlântico é imenso, não é? Quando nós falamos em dieta atlântica, estamos sempre a reportar-nos, digamos, à parte este, digamos, do Atlântico, ou seja, Portugal, Espanha, podíamos eventualmente Irlanda, Inglaterra, tanto França, Holanda e toda essa zona, portanto, até aos países nórdicos, simplesmente ao longo dos séculos, e sobretudo no último século, no século XX, eu às vezes, eu não sou socióloga nem antropóloga, né? Mas às vezes arrisco um bocado a ir a tecer ou refletir e a tecer comentários dessa ordem. Portanto, a maior parte dessas populações perderam hábitos alimentares. Portanto, o tipo de cultura desses países e também o facto de terem estado em guerra, que é muito importante e nós não tivemos guerra dentro de fronteiras, fez com que as pessoas, portanto, se afastassem muito deste conceito de família e amigos, de reunião, de comer como nós comemos em Portugal e também no norte da Galiza e Astúrias, por exemplo. Portanto, nós temos hábitos que são completamente distintos, como toda a gente deve... tem ideia, não é? A preservação destes hábitos, desta dieta, no fundo estamos aqui a falar de comida, qual é que é a mais-valia para o território? Porque nós ouvimos falar muito, há muitos anos, da dieta mediterrânea, não é? Que é uma dieta saudável, que engloba, tem muito azeite, não sei o quê. E qual é a diferença, então? A diferença é, primeiro, a dieta mediterrânica foi legitimada com décadas de investigação. Portanto, não é? Historicamente, lá na ilha grega, etc., portanto, foi descoberto que a população, embora ingerindo muito mais gordura que outra população, não tinha tantos problemas cardiovasculares. E, portanto, alguma coisa a distinguia de outros hábitos alimentares, do resto da Europa, por exemplo, em que essa frequência e a mortalidade e a morbilidade, não, portanto, eram mais evidentes. Então descobriu-se que afinal havia gorduras boas, e a gordura boa neste caso era o azeite, portanto, uma gordura monoinsaturada e que era responsável, portanto, por essa proteção, chamado colesterol bom, não é? Como chamam, das HDL, por essa proteção. Portanto, houve de facto essa evidência, havia um senhor americano envolvido também e logo um professor investigador e, portanto, logo foi tudo muito dirigido e houve muita investigação dirigida durante décadas que legitimaram a dieta mediterrânica. Portanto, quanto à Atlântica, nós não temos ainda esses anos ou décadas de investigação. Mas nós sabemos também, em termos de ingredientes típicos desta dieta, como sejam as brássicas, as couves, os grelos, o pescado já temos legitimado, claro, como é evidente, e legitimado também pelas gorduras boas, não é? Portanto, agora falamos dos ácidos ômega 3, portanto, poliinsaturados, portanto, ainda e o seu contributo, portanto, para o tal bom colesterol. E, portanto, nós temos aqui condições, digamos, de evidenciar os benefícios nutricionais dos produtos da dieta atlântica, tal como fazem os povos e os investigadores da bacia mediterrânica também. E é isso. A nossa gastronomia minhota tem, então, uma influência muito forte desta dieta atlântica. Claro. Não é? Mas não é só a minhota. O que é que comem no Natal? O bacalhau, o polvo... Ora, exatamente, e o bacalhau, não quero dizer nenhuma coisa, mas as empresas de pesca de bacalhau estavam localizadas em Viana do Castelo e em Aveiro, portanto o bacalhau não está nas nossas costas, não é? Eram navios de pesca longínqua, não é? E portanto está localizada aqui, e portanto norte de Portugal, e portanto é um prato tradicional. Mas o que é que acompanha o bacalhau? Batatas, couves... Couves, legumes, hortofrutícolas. Sim. Hortícolas, neste caso, hortícolas típicos daqui da zona. Portanto, eu não me parece que a cenoura, ou melhor, e a cebola e o nabo
sejam típicos do Sul, portanto são típicos do Norte e Centro, não é? Qual é a sopa famosa em Portugal? Caldo verde. Caldo verde é feito com couve galega, não é? Que é típica aqui da nossa paisagem. Qualquer pessoa com um bocadinho de terra tem uma couve galega, claro, não só para as galinhas, não é? Claro. E também para o famoso caldo verde. Portanto, estamos a falar de ingredientes que não são típicos do Sul e não são típicos da dieta mediterrânica. Podemos avançar com outro prato nacional, cozida à portuguesa. Pois. Que usa toda a parte o porco também. O porco, usa vaca também. Usa vaca. Usa galinha também, mas usa couve, e a couve portuguesa já temos outra variedade, a couve chamada as pencas, né? A couve penca, que também é típica, aqui a Póvoa, por exemplo, né? Típica daqui do Norte, usa na mesma os nabos, as coisas, e a batata. Nós quando há pouco falava que inicialmente em 2001 houve aqui um projeto inicial com a Galiza, entretanto ficámos um bocadinho atrás e depois a Universidade de Santiago criou a tal fundação. Neste momento foi recuperado este trabalho em conjunto? Como é que está a ser desenvolvido como é que estão sendo desenvolvidos estes projetos ligados à dieta atlântica? Olha, portanto, nós tivemos os 2 POCTEPs aprovados. Um era mesmo nutriagem, era a alimentação, portanto, os benefícios da dieta atlântica nas pessoas idosas, não é? E era um projeto, portanto, que envolvia portanto, lares, ou seja, casas de repouso de terceira idade. Neste caso, o parceiro era a Santa Casa de Misericórdia do Porto, e a Galiza, do outro lado, tinha uma série de casas de repouso para idosos que são dirigidas para junto da Galiza diretamente até. Portanto, nós estivemos a evidenciar e a criar produtos que poderiam, portanto, se não tivesse havido Covid, já agora, o estudo seria prolongado ou mais prolongado, porque, repara, nós fomos logo lidar com uma população muito débil e muito em risco na situação de Covid, que eram os idosos. E, portanto, parte dessa investigação não pôde ser realizada pelas condicionantes, né? Claro, nós não podemos estar nos lares e a testar os alimentos produzidos, mas os alimentos produzidos in vitro, portanto, eles chegaram a ser apreciados por todos os idosos, portanto, testes, quer de Galiza, quer de Portugal. Mas, digamos, os efeitos benéficos para a saúde é uma coisa que é necessário passar mais tempo para poderem ser avaliados. Mas fizemos um trabalho interessante e os produtos envolvidos foram apreciados e tinham uma composição nutricional que ia ao encontro das necessidades nutricionais desse grupo etário, que era a questão das fibras, da proteína, não é? E do cálcio. Não é? E tudo baseado nos produtos da dieta atlântica, ou seja, hortícolas, pescado. Sim, neste caso ervilhas, neste caso as couves, sim, a proteína de leite, portanto, soro. Com esta... Portanto, e também estamos numa zona de produção de leite, não é? Portanto, claro. Se conseguirmos criar aqui uma imagem à volta da dieta atlântica, provavelmente esse é o objetivo, criar aqui uma notoriedade como já existe com a dieta mediterrânica, não é? O que é que nós podemos ganhar com isto? Ou seja, qual é que é a mais-valia de nós termos aqui um trabalho aprofundado sobre a dieta atlântica? Eu acho que podemos criar diferenciação e isso é muitíssimo importante para qualquer empresa, entidade ou região. É diferenciá-la das outras, de alguma forma, o que será, portanto, mais, isto do ponto de vista económico estamos a falar, do ponto de vista económico será, de facto, algo diferente e as pessoas buscam o diferente, não é? O poderem ter experiências novas nesta região. É isso que eu acho. Esta relação com a Espanha, com a Galiza, é fulcral para que ela atinja aqui quando nós falamos, apesar que há pouco estava a falar da dieta mediterrânica ter surgido mais na Grécia inicialmente, mas também houve ali um grande trabalho de parte de Espanha para que ela ganhasse aqui uma notoriedade diferente, não é? Nós precisamos que o mesmo aconteça provavelmente para que a dieta atlântica... E foi o que aconteceu. Em 2010 houve aquele famoso artigo que foi publicado na American Journal of Nutrition, ou Clinical Nutrition, que foi elaborado por 2 investigadoras da Universidade do Porto, mais um grupo de investigadores de Madrid. Portanto,
e o professor Artal Herro, que está envolvido atualmente também nesse assunto. E foi aí o grande impacto e o grande salto que demos em termos de investigação na dieta atlântica. Logo a seguir, portanto, o que é que fez nesse artigo, portanto, ou nessa investigação, é o doutoramento de uma das autoras, e foi analisado, portanto, uma coorte de 800 e tal indivíduos, e foi provado, portanto, um estudo epidemiológico, foram seguidos, e foi provado que havia um efeito direto na diminuição dos marcadores de doenças cardiovasculares, os marcadores inflamatórios, entre outros. E isso foi, de facto, noticiado em todo o lado. Não é? Logo a seguir é publicado um artigo com os mesmos autores, mas agora com um grupo muito mais alargado. Portanto, esse estudo epidemiológico estava a ser realizado em Espanha e Portugal, mas em Espanha, portanto, são maiores, são 50 milhões, não é? Ou 60, nem sei. Portanto, foi alargado e foi estudado, portanto, o caso da Galiza, portanto, como o caso, da população com hábitos de ingestão, portanto, de alimentos típicos, digamos, daquilo que nós consideramos de alimentos da dieta atlântica, e a mesma coisa foi encontrada. Portanto, há de facto uma relação positiva entre a dieta atlântica e a diminuição dos marcadores de doenças cardiovasculares. Joana, nós na Carta Gastronómica, e tu como coordenadora da Carta, este é um aspecto também interessante de ser trabalhado, ou seja, darmos aqui mais destaque a esta dieta que, apesar de, como o Manuel estava a dizer, já ter começado em 2001 os primeiros trabalhos, mas ainda está uma fase embrionária pouco desconhecida. A dieta mediterrânea é mais falada, é mais reconhecida internacionalmente. A dieta atlântica tem que um longo caminho a percorrer, porque ainda falta muita investigação associada à mesma, não é? Manuela, acho Concordo que... perfeitamente. E passa muito também pela questão de consciencialização também, mesmo nas camadas mais jovens, que estamos, e também isto acaba por ser, se calhar, algo que acontece quando os miúdos na escola aprendem a dieta mediterrânea e não aprendem a dieta atlântica. E passa aqui também por, se calhar, um ensino diferenciado das duas dietas e para uma maior consciencialização de que realmente aquilo que nós estamos a alimentar-nos diariamente passa muito mais pela dieta atlântica, porque temos muito o consumo de hortícolas e muito o consumo de pescados, e enquanto a dieta mediterrânea passa mais pelo consumo de cereais, pelo consumo de azeite. Sim, o azeite é transversal. É transversal, mas características... A nossa azeitona aqui é galega, portanto... E há pouco olival na nossa região, é quase tudo. Mas não podemos dizer que a dieta atlântica é uma dieta recente, não. É uma dieta que já está enraizada nos nossos costumes há séculos, não é? Desde o consumo... Não é? Só que realmente a disponibilidade que houve até agora, até há pouco tempo, para realmente estudar e evidenciar o seu cariz diferente da dieta mediterrânica ainda não tinha sido devidamente explorado. Tinha sido, como a Ana diz, em 2001 houve uma tentativa por parte do Instituto Politécnico, juntamente com a Universidade de Santiago de Compostela, de criar o Centro Europeu da Dieta Atlântica, que na altura, por falta de financiamento, não foi possível. 20 anos depois está a ganhar outro fogo, porque exatamente aqui a Santiago de Compostela também assume que este papel-chave de promotor da dieta atlântica e, de certa forma, nós conseguimos aquilo que tentamos em 2001 e não conseguimos agora em 2021, já 2020, 2019, conseguimos realmente trazer outra vez para o conhecimento da população. E também há aqui a questão da notoriedade, não é? Porque enquanto a dieta mediterrânica há uma notoriedade associada à mesma, houve até uma pirâmide alimentar baseada na dieta mediterrânica. Agora, se calhar, aquilo que nós precisávamos trabalhar era ter também outro tipo de referencial em termos de alimentares, que fuja um bocadinho àquilo que é o clássico em Portugal, que é a roda dos alimentos, que não é digamos, a matriz que é usada em termos internacionais, porque em termos internacionais aquilo que era usado era a pirâmide e agora mais até o prato, que é da Universidade de Harvard, em que realmente o prato, a composição do prato é que é... Porquê? Porque associado à pirâmide e associado ao prato existem 3 conceitos muito importantes, que é a moderação, a variedade e estava a faltar outro termo, a variação, e a proporcionalidade, que é
transmite mais facilmente o prato e a pirâmide que propriamente a roda dos alimentos. E a roda dos alimentos foi também com a Cruz Vermelha desenvolvida, mas é muito baseada na Faculdade de Ciências de Nutrição do Porto. E a educação das nossas crianças baseia-se muito na roda dos alimentos, que não é, digamos, o paradigma internacional. Manela, corrige-me se estou errada, porque é realmente a pirâmide e o prato. A inovação da roda dos alimentos, que é uma ideia muito inovadora, vem um bocado... eles assumiram, portanto, que uma pirâmide implica a hierarquização de produtos, não é? Portanto, no topo, não sei o quê. Por acaso aqui é ao contrário, é uma hierarquização negativa, porque quem está no topo da pirâmide é aquele que se deve consumir menos. Portanto, não é o chefe, não é? Mas é uma hierarquização ao contrário, mas não deixa de ser. E a roda até surgiu na ideia de prato, mas não foi consistente, porque não está ali... realmente o prato, não é? Agora até está a água no meio, não é? Sim. E a água, claro, pronto, faz conta que o copo está no meio do prato, não é? Mas pronto, mas a ideia foi interessante e inovadora, mas de facto é preciso ajustar e sim, nós podemos, a dieta mediterrânica não é típica só de Portugal, portanto há outros países envolvidos e mais ainda, provavelmente, e agora se sabe muito bem, é que quem está a consumir a dieta mediterrânica não são os povos do Mediterrâneo agora, não é? Esse é que é o problema. E com a dieta atlântica é a mesma coisa. São as pessoas com poder de compra do mundo inteiro. Esses é que estão a comer mediterrâneo e esses também estarão a comer atlântico provavelmente. Porque um estudo também do posterior, 2003 mais ou menos, mostrou que nós portugueses estávamos a desviar completamente os hábitos atlânticos, os gregos muitíssimo desviados, os italianos muitíssimo desviados e, portanto, aqueles benefícios e aqueles hábitos saudáveis que havia até os anos 60 foram completamente substituídos na última década do século XX, não é? E com razões óbvias, a industrialização, o facto das mulheres deixarem de ser donas de casa, portanto terem que ir trabalhar, isto apelou logo a um tipo de consumo de alimentos prontos a comer, rápidos, processados, portanto altamente processados. E também o poder económico. E foi isso que condicionou, portanto, esta fast food e esta onda toda desde os anos 60. Não é? Até aí as pessoas comiam de outra maneira. Agora ia mandar uma boca uma escrava em casa, não é? Portanto, e consumiam de outra maneira. E o acesso ao pescado também era mais barato? O pescado também essencialmente era mais barato. Mas também não se comia, como é evidente, não é? As pessoas dependentes das posses comiam a espécie de pescado adequada, não é? O bacalhau era só nas festas, não é? Pronto, não é? Porque nós, se olharmos para o nosso território, nós temos uma pequena parte do território que tem uma influência direta do Mediterrâneo, porque o resto é tudo Atlântico, não é? Certo. Mas esta dinâmica ou este conhecimento da dieta atlântica, falta-lhe aqui também vontade política para que se torne uma realidade? Só há financiamento com vontade política. E, portanto, houve uma força enorme, porque nós íamos ser ultrapassados nesta história da Carta Mediterrânica, não sei se não quero dizer errado, portanto... Da dieta mediterrânica? Não, pois, mas não é isso. Na dieta mediterrânica estávamos de fora quando foi a criação, portanto, desta rede. E foi uma força enorme. Portanto, agora eu vejo em todas as candidaturas, na estratégia disto e daquilo, sempre a dieta mediterrânica plasmada nos documentos da candidatura, nos anúncios de candidatura. Portanto, só isto por só, claramente já está. Aliás, o nosso próprio Centro de Investigação, o CISA, está lá pespegado dieta mediterrânica. Agora, nós temos sempre maneiras de responder, portanto, porque a questão é esta, a dieta atlântica, nós também temos hábitos alimentares mediterrânicos, não quer dizer que a gente, e eles também têm hábitos alimentares atlânticos também, porque nós somos um país que não está dividido em regiões. Portanto, isto em Espanha é muito fácil, porque cada junta, portanto, tem autonomia, porque cada um pode tratar de si, e a pressão política é uma pressão política regional, não é? Aqui em Portugal nós não temos regiões, portanto temos não é? Como sabe, e portanto a política é nacional. Mas isto não quer dizer que os líderes regionais se demitam desta responsabilidade de promover os seus produtos. E é aqui que nós podemos ter todos um papel. Enquanto cidadãos da região, enquanto investigadores, enquanto políticos da região, temos aqui um papel muito importante de favorecer as condições para que a investigação nesta área seja desenvolvida e, portanto, os financiamentos sejam aprovados. Isso não há dúvida nenhuma.
Mas então aqui, projetos como a Carta Gastronómica têm um interesse ainda redobrado porque vai ajudar a reforçar este posicionamento da Carta Atlântica. Claramente. Não é? Porque nós, quando pensamos e quando debatemos a Carta Gastronómica do Minho, nós estamos a debater dieta atlântica. Claro. No fundo, não é? Se falarmos de produtos endógenos, produtos locais, de influência, claro. É isso que estamos a falar. Produtos da época. A sazonalidade, que isso também nos leva depois também à sustentabilidade, nos leva à alimentação de qualidade. Não é? À defesa da biodiversidade também. Claro. E as condições estão ótimas para isso agora. Portanto, convém que o interesse político da região... Mas quando fala de condições, o que é que se está a referir? Porque, repare, em termos das tendências alimentares, as tendências alimentares são várias, mas, por exemplo, aquelas que nos interessam a nós, neste preciso momento, produtos endógenos, conhecer a história do produto. Portanto, o background, a história, a associação, a família, se vocês repararem na rotulagem agora, está tudo a mudar, a pôr-se no nosso dia. Qualquer dia põem as fotos dos familiares, dos empresários, alguns já põem, não é? Mas, portanto, as tendências alimentares são nesse sentido. Produtos da terra, próximos, produtos biológicos, orgânicos, que dizem, a palavra lá fora não é biológica, mas orgânico, produtos da época, portanto, uma distância curta entre a produção e o consumo, em termos geográficos, não é? E, portanto, e sem aditivos químicos. Não é? E, portanto, nós estamos agora que quando falou da proximidade entre o produtor e o consumidor, sim. Nós já vemos alguns restaurantes, e daqui da região, a fazer um trabalho muito interessante nesse aspecto, que é basearem... Há pouco tempo tivemos, aqui neste programa, tivemos a conversa com um deles, e entretanto vai sair com outro, que é o Cortangerina, que é de Guimarães, e o António, que tem a única estrela Michelin do nosso território. A grande preocupação deles é mesmo essa, é não pensar de dentro para fora, mas fora para dentro, verem os produtos que têm disponíveis e então vamos trabalhar estes produtos na nossa carta. Um projeto como a Carta Gastronómica assume também um papel fundamental aqui para nos dar este conhecimento. Claro. Do seu ponto de vista enquanto profissional desta área, de investigadora desta área, com o know-how que tem nesta área, não só diretamente do IPVC, mas outras ligações que tem com outras organizações, que mais valia ver na constituição de uma Carta Gastronómica do Minho? Eu conheço o projeto, portanto, na sua generalidade. Eu, se calhar, ao pensar em Carta Gastronómica no Minho, eu não iria só para a parte da gastronomia na restauração. Porque se nós quisermos criar hábitos alimentares de consumo atlânticos, nós temos que providenciar essa cultura. E essa cultura é providenciada, como disse a Joana, até nas escolas. Não é? As crianças, muitas vezes, são elas que digam: pá, não deites o lixo ali, não se pode fazer. Ou, não comas isto que faz mal. Já não são muitas vezes os pais a dizer, mas as crianças, não é? E, portanto, isso tem que ser alargado, não é? Por outro lado, são jovens, não é? Por outro lado, continuamos a ter, não sendo durante o Covid, que as pessoas estiveram em casa a cozinhar, as mulheres continuam a trabalhar, os homens também, portanto, é necessário que haja possibilidades de, sem adulterar a filosofia e os ingredientes dos pratos, podermos ter disponíveis num supermercado, não é? Não só os produtos e ingredientes, mas também pratos elaborados, tempo de vida curto, minimamente processados, com os ingredientes e a forma de confeccionar típica da nossa região. Portanto, isso é fundamental. E que sejam práticos, que possam ser levados para casa, que não sejam só a pizza e os hambúrgueres, não é? Nós temos no território, quando digo território já não estou a falar especificamente do Minho, mas mais alargado, já há algumas entidades a trabalhar a dieta atlântica ou ainda é uma coisa muito residual? Olha, assim, eu tive a grata surpresa a um restaurante em Lisboa, no Terreiro do Paço, que se chama o Can de Can, e fui contactada por um indivíduo que está à frente do restaurante, porque leu aquele artigo, não sei como é que o leu, o inglês não foi este, mas é igual, portanto, que eu escrevi em inglês, e leu igual, semelhante, tem uns anos de diferença, portanto está atualizado, este e o outro não estava. Esse primeiro artigo que saiu em 2016. E disse, não, é isto,
Eu sempre achei que eu ia à Espanha e percebia, ou achava, não é possível dizer que nós comemos igual, que somos não sei o quê. Eu ia à França, a mesma coisa. Eu não sei. Portanto, de facto, há uma diferença e assumir essa diferença é importante. Portanto, se forem lá a esse restaurante, aliás, aquilo que tu me pediste agora, Joana, para escrever lá para o Correio de Minho, eu usei uma tabela que também está disponível nesse restaurante. O que é Atlântico? O que é ser dieta Atlântico? O que é comer Atlântico? Há uma tabelinha que eu fiz. Agora até acrescentei mais algumas coisas, foi uma coisa a correr, mas está disponível nesse restaurante. E o que é que contém essa tabela? Se calhar era mais fácil mostrar a tabela, não é? Mais fácil, assim. Mas foi baseada em que... Tem que ser uma coisa muito simples, portanto é um slogan, não é? Portanto, onde comer, como preparar, o que tal. E é essa tabela que eu acho que é fácil de visualizar e se calhar, eu não quero promover-me, tentei fazer uma coisa simples e que fosse honesta, claro, e que fosse fácil de integrar, de visualizar. E portanto, essa tabela vai estar também então, no Não está no artigo que vai sair agora. Na carta gastronómica. No artigo do Correio de Minho. Do Correio de Minho. Então, em breve teremos acesso a... eu não queria dar, não trouxe nada, nenhum papel para apoiar o que estou a dizer. Também não tenho aqui o artigo da carta gastronómica. Não poderia ler, mas não queria também estar. Mas pronto, mas em termos de preparação, por exemplo, não é? Nós claramente usamos muito os cozidos, os assados, não é? Usamos muito menos os fritos. Os fritos tradicionalmente eram do sul do país, não é? É lá que se produzem as sementes e os óleos, não era isso? E portanto, quando digo frito profundo, não é? Não quer dizer que eu não gosto e como, então, não é? Os carapauzinhos aqui, ali, todos fritinhos maravilhosos, umas petingas, claro, não é? Tudo o que é bom não é para deixar de ser comida, é a frequência com que nós comemos aquilo que pode fazer mal à saúde é que é necessário apontar, não é? Claro. Os produtos curados, um presunto é maravilhoso, não é? Portanto, os chouriços são maravilhosos. Agora, não temos que comer chouriço e presunto todos os dias, não é? Mas não vamos abdicar, porque a diversidade é fundamental também para a saúde. E para a saúde física e para a saúde mental também, não é? Isso vai um bocadinho contra, entre aspas, aquelas novas tendências, apesar de nichos que abdicam completamente da comida, de um determinado tipo de comida em detrimento de outra, ou seja, os veganos, os vegetarianos, mas apesar de ser uma tendência, há pessoas que optam por esse regime de alimentar. Também não há assim tanta oferta que possa suprir estas necessidades. Mas, por exemplo, a nossa colega Manuela Vaz Velho realmente tem, por exemplo, um estudo exatamente por causa dos fumados, não é, Manuela? Sim. Que há uma substituição do processo de fumagem pela casca do pinheiro, não é? Pronto, no fundo será, portanto, já no mercado, vamos dizer, tradicionalmente, e os produtos, aqueles que nós gostamos, de denominação de origem, ou tradicionais, como que temos aqui, fumeiros, aqui na região, nós gostamos deles porque há exposição direta ao fumo, não é? É esse fumo. Chama fumeira por isso. O fumeiro. E é isso que dá aquele sabor, e sobretudo pela lentidão do processo. Em termos industriais, os processos já usam alternativas à exposição direta ao fumo. Porque ter um fumeiro, não é? Natural implica uma área de construção brutal, não é? Portanto, eles já usam uma aromatização química e não exposição ao fumo. Se comprar todos os presuntos industriais, não há exposição ao fumo. Eles podem ser fumados, mas não há. Há, sim, essa... Digamos, compram-se os ingredientes, que são ingredientes do fumo, que são extraídos em grandes máquinas, fazem a extração, digamos, dos ingredientes que são característicos por dar aquele aroma e sabor ao produto, e são esses que são aplicados. Aquilo que nós queremos fazer agora é usar o ingrediente da região, possivelmente na forma exatamente também da aromatização líquida, e substituir a fumagem, mas digamos, não é nosso objetivo que isto seja alargado, é mais uma alternativa, porque esses ingredientes têm também capacidades antioxidantes, antimicrobianas, etc., que poderão ajudar os produtos mais industriais, inclusive, não é? E torna os produtos não tão prejudiciais à saúde? Mas olha, eu continuo a dizer, se eu comer produtos curados todos os dias, eu acho que não fará bem à saúde. Mas se comer produtos curados uma vez de quando em quando, desculpa o atrevimento, claro. Não é por aí de certeza absoluta. Portanto, tem que haver um equilíbrio também. Exatamente. Portanto, isso é claro, é a mesma coisa com a carne, não é?
é absolutamente a mesma coisa. Claro, a quantidade também tem que ser. Mas também não vamos abdicar da carne. A carne tem fontes de vitaminas essenciais também, não é? Aliás, quando se segue uma dieta vegan é preciso ter muito cuidado, portanto, na ingestão, portanto, e na seleção dos produtos vegetais com fonte de proteína, para ter essa diversidade de aminoácidos e proteína, não é? É preciso muito cuidado. Quem segue uma dieta vegan tem que ter esse cuidado mesmo, diversificar ao máximo e conseguir encontrar ou suplementos também, que muitas vezes agora estão disponíveis suplementos para as dietas vegan, suplementos vegan, claro, também, mas que concentram, digamos, a fonte proteica. Isto com o intuito sempre de não haver um déficit de alguns neste produtos. Caso falei de proteína, mas podia ser outro qualquer. De vitaminas. De vitaminas também, não é? Muito bem, vamos aproveitar esta deixa para fazermos aqui uma pequena pausa. Nós voltamos já a seguir para continuar esta conversa com a Joana Santos e com a Manuela Vaz Velho sobre a dieta mediterrânica e sobre a Carta Gastronómica do Minho. Até já. Já ouviu falar do restaurante Diana? Neste espaço a mitologia romana está presente não só no nome, mas também na decoração com quadros pendurados no teto. Mas o que realmente importa são os sabores subtis e ao mesmo tempo requintados que aqui pode encontrar. Durante a semana, o Diana tem para oferecer um menu executivo de peixe ou carne que inclui também salada ou sopa. À carta há várias opções, mas dizem que a costeleta de borrego e a barriguinha de leitão gratinada são de uma inspiração divina. Saiba mais através do www.restaurantediana.com. O Vai Dar Uma Curva é um programa semanal de gastronomia, turismo e vinhos conduzido por Rafael Oliveira. Pode ouvi-lo através do Spotify e em streaming no YouTube da Field Travel Minho. Venha connosco dar uma curva por aí. Bom, estamos de volta então para a segunda parte e eu terminei a primeira a cometer aqui uma gafe de todo tamanho que era, chamei de dieta mediterrânica, que estamos a falar da dieta atlântica que é completamente diferente. As minhas desculpas por este atropelo da nossa conversa. Não, estamos a falar da dieta atlântica, temos connosco a professora Joana Santos e a professora Manuela Vaz Velho do IPVC e falar daqui da integração da dieta atlântica na Carta Gastronómica do Minho. Joana, eu começava por ti esta segunda parte, além do papel que tens na Carta Gastronómica de coordenadora da Carta Gastronómica em representação do IPVC, pertence também a um organismo internacional que é o GCAT, que está sediado em São Paulo del Mar, perto de Barcelona, que no fundo faz a gestão das regiões europeias da gastronomia. Há pouco a Manuela estava a dizer uma coisa que me pareceu importante quando se fala na valorização deste tipo de dietas, que é mais simples para os espanhóis fazê-lo porque funciona como regiões. Sendo o IGACT uma entidade que se preocupa em valorizar o que cada região tem diferente, só abrir aqui um parêntese para percebermos o trabalho do IGACT. O IGACT, por exemplo, é que nomeia todos os anos as regiões europeias da gastronomia e fê-lo com o Minho. Em 2016, o Minho e a Catalunha foram as duas primeiras regiões da gastronomia eleitas pelo IGACT. Mas, fechando aqui o parêntese, Joana, o que é que uma instituição, um organismo como o IGACT pode fazer para que uma dieta como a dieta atlântica ganhe o protagonismo que tenha a mediterrânica? Essa questão é muito pertinente e tem a ver realmente com aquilo que são as 4 áreas de intervenção e as 4 áreas de foco das regiões europeias da gastronomia. O primeiro foco está na ligação entre o rural e o urbano e tem muito a ver com o consumo dos produtos locais e sazonais que estão muito associados também à dieta atlântica. Ou seja, temos que privilegiar o consumo local e há bocado a Manuela aqui em off estava a referir exatamente isso, não é? Santiago de Compostela, Manuela, não é? Tem, portanto, colocou portanto, nos menus o que se chama comer atlântico, já há uns anos, portanto, os produtos e os pratos das cantinas da Universidade de Santiago de Compostela têm esse perfil. Isso significa que os produtos são de lá também, que era a parte importante disto, não é? Exatamente, são produtos de lá, ou seja, há esta conexão entre aquilo que é produzido localmente e aquilo que é
urbanamente ingerido pelas pessoas, não é? Nós estamos numa metrópole, que, entre aspas, que é Santiago de Compostela, que é alimentado pelos produtores locais, e há uma sazonalidade do tipo de alimento que é oferecida de acordo com aquilo que é a oferta local. Mas se falamos tanto de sustentabilidade, se investimos tanto dinheiro em promover a sustentabilidade, em ações, até nas próprias ações de comunicação, marketing, então porquê é que as nossas escolas, não só as universidades, porquê é que as nossas escolas não dão esse passo? Porquê é que nas escolas, desde da pré até à universidade, não temos esta preocupação? O que é que nos falta para que isso aconteça? Há escolas que isso já acontece. Há territórios em Portugal que as cantinas, pelo menos do primeiro ciclo, que são aquelas diretamente administradas pelos municípios, têm essa questão, ou seja, privilegiam sempre os produtores locais. Isso já não acontece, que eu saiba, no segundo ciclo, no terceiro ciclo, ou então mesmo no ensino superior. Porquê? Porque normalmente o custo que está associado é sempre aquilo, o custo do alimento é sempre o fator-chave, não é? E o facto de ser o fator-chave faz com que realmente, se nós perguntarmos aos nossos jovens o que é que eles preferem comer, se calhar eles dizem todos carne, não é, Manuela? Que Sim. É a mesma coisa que aconteceu no projeto no Triage, não é? Quando perguntaste aos... Exatamente, os idosos respondiam invariavelmente que queriam, portanto, carne, não queriam peixe no menu, mas quando lhes perguntavam, outra pergunta, quais são os seus pratos favoritos, eram todos peixes, só que não eram os peixes que serviam lá, porque os peixes que servem lá não são da região, é as marucas, as abrótias, o redfish, não é? E, portanto, e a pescada nem sequer é pescada daqui, é pescada do Chile. Portanto, tudo congelado, mas curiosamente é isso. E, portanto, quando há peixe, eles não gostam do peixe que lhes servem, mas os pratos preferidos deles eram de peixe. Eles queriam carapau, queriam chicharro assado, não é? Queriam sardinhas, claro, as sardinhas são só na época, mas pronto, mas são exemplos interessantes, portanto, e cada vez estamos a afastar mais a população do consumo de peixe também por causa disso, mesmo os jovens, porque mesmo aqui na cantina passa-se exatamente a mesma coisa. Nós temos peixe aqui, quando digo, pode não ser aqui no Porto de Viana, que é pesca artesanal, portanto, e até admito que não haja rendimento suficiente para conseguir manter esta população nas cantinas com peixe de pesca artesanal, que é mais caro. Mas temos Matosinhos ao lado, temos outra, né, aqui até... o peixe aqui é essencialmente congelado, comprado... Pronto, sempre o peixe nas cantinas é isso, é não há peixe fresco. Não é peixe fresco. Portanto, pegadas de carbono são coisas que não se têm atenção, portanto, e mesmo os jovens agora o que é que querem? Os pais, para facilitar, para não ter discussão, vão comer massas, não é? É o mais fácil de tudo, é comerem massa, não é? A massa é um alimento processado. Não só a farinha, que é seu ingrediente, é processado, como a própria elaboração da massa é processada também, não é? Não é muito mais processada que o arroz ou que a batata, não é? A batata claro. Não é processada, exceto a frita, mas, portanto, de facto, as crianças estão a ingerir alimentos que não são da nossa cultura, são, neste caso, da cultura universal, porque todos nós ingerimos, já não podemos dizer que são mediterrâneos ou não é? Até porque em Itália as pessoas quando cozinham fazem a massa em casa, não é? Não compram massa seca no supermercado, não é? Portanto, o prato tradicional de massa não é comprar massa no supermercado, toda a gente tem uma máquina em casa e faz a massa, não é? Portanto, mesmo se é massa em casa, é isso que eles fazem, posso garantir, porque tenho essa experiência e conhecimento, não é? O resto é outra coisa completamente distinta. Portanto, se fizéssemos massa em casa, eu acho que... Mas esta disponibilidade deste tipo de ingredientes ou de produtos nas escolas é meramente economicista? Ou desconhecimento também muitas vezes? Essencialmente é economicista. E essa é outra das áreas do foco, áreas de foco do IGAT e da Região Europeia da Gastronomia, que é a educação. A educação, porquê? Porque passa por sensibilização e há bocado a Manuela deu um exemplo muito paradigmático e que acontece muitas vezes, não é? Os nossos jovens são os primeiros a querem fazer a triagem do lixo, a indicar onde é que se deve pôr o vidro, a embalagem. Porquê? Porque há este trabalho nas escolas. Nas escolas era importante nós fazermos chegar às escolas estas questões relacionadas com a gastronomia tradicional, com a questão da dieta atlântica, ou seja, temos que fazer passar esta mensagem. A necessidade de consumo dos produtos locais, do pescado, sem ser o pescado ultracongelado, não é? Que normalmente é aquilo que nos é servido, mas depois
por razões económicas, não é aquele que é servido nas cantinas escolares, nem nas cantinas escolares, nem como a Manuel falou muito bem, referiu, por exemplo, nos lares casas de repouso, não é? Porque realmente é razões económicas. Só que esta economia vai levar realmente a uma deturpação do padrão alimentar de todos nós. E eu acrescentava outra coisa muito importante, e por acaso até estava no artigo. Se até aos anos 60 a obesidade era uma característica dos ricos, né? Os pobres eram magros, atualmente a obesidade é uma característica dos pobres. Com esta onda vegetal e verde, os legumes estão escandalosamente mais caros que a carne. Nós temos legumes de produção fácil, eu sei, porque também os produzem, enfim, neste ano de confinamento. Portanto, imaginem, uma courgette a quase 2 euros o quilo, os tomates 2 euros o quilo, quando aquilo é fácil de produzir. E uma galinha a 1 euro e tal, não é? 1,39 € e 1,40 € o quilo. As febras de porco a mesma coisa. Isto é um insulto à criação de animais, não é? Portanto, mas é evidente, a tendência alimentar é verde no sentido vegetais, e a indústria aproveita-se logo e tudo se aproveita de vender isto. E, portanto, mais uma vez, os pobres antigamente não tinham capacidade financeira para comprar carne. Portanto, comiam menos carne, comiam quase sempre vegetais, saudável, não é? Agora, não têm capacidade financeira para comprar legumes. E, portanto, a carne, as crianças precisam de proteína, né? Portanto, e naturalmente vão buscá-la à carne, e é o que eles comem. Portanto, temos que voltar a recuperar... Ou massas e alimentos processados e claro, prontos a comer, não é? Pizzas. É isso mesmo, Temos que recuperar de novo aquela velha prática que abandonamos, que ter ali a pequena horta em casa, provavelmente. Normalmente dizia-se que nas cidades as pessoas são mais pobres do que nas aldeias. Exatamente porque nas cidades não existe essa questão da horta. Embora agora começam a haver as hortas comunitárias, algumas cidades já têm esse exemplo, não é? Nós até tentámos uma vez aqui no campus da STG. Incentivar a ver se fazer uma horta. Está ali está tanto espaço, não é? Tanto espaço, não era? Mas é uma característica, aproveitando esta deixa do espaço aqui no polo, mas é uma característica da própria região, ou seja, nos últimos anos foi-se abandonando a terra, não é? Indo em direção às grandes cidades. Estamos num território de minifúndios, de pequenos terrenos, e foi-se abandonando, mas provavelmente o futuro passará outra vez por aí, pela recuperação destas pequenas hortas, porque também é uma forma de garantirmos esta qualidade, não é? Sim. E como estava a dizer bem, e a disponibilidade a preços, não é? E a disponibilidade a preços, e uma coisa que é interessante é que se uma pessoa for a um supermercado e nesse supermercado houver os alimentos orgânicos ou biológicos, couves, e houver ao lado os alimentos normais, nós reparamos que as pessoas, já me aconteceu mais do que uma vez e por isso registrei, as pessoas que procuram os alimentos orgânicos, não somos nós os portugueses, são os estrangeiros que vivem cá. Claro. Porquê? Porque têm poder de compra. E provavelmente não é? Nós compramos a 2 euros a courgette e a de uma courgette biológica ou orgânica é 4 ou 5 euros o quilo. Uma coisa que nasce com maiores facilidades, cada pé dá dezenas de courgette. Não falta-nos também, e quando nós falamos de investigação, e já há muita gente a fazer investigação nestas áreas, graças a Deus, e temos visto também pelos contributos que temos até aqui na própria Carta Gastronómica, mas um país que se diz que tem um receituário riquíssimo. Um país em que tem 2 grandes regiões de gastronomia e de produção, que é o Minho e o Alentejo, depois todas as outras têm as suas características, mas temos estas 2 grandes regiões com um receituário riquíssimo. Não está na hora de termos também bons cursos superiores na área da gastronomia? Falta-nos isso aqui no território. O que é que nós temos, por exemplo? Bem, nós vamos ter, esta é a terceira tentativa, acho que desta vez vai ser, não é? Já tivemos 2 tentativas, por interesse, sabe que gerir uma instituição de ensino superior é uma coisa difícil, não é? Nós, professores, cada cabeça, cada sentença, é difícil governar-nos, posso dizer. E, portanto, por questões, enfim, não interessa estar aqui a mencionar, há cursos que um primeiro curso não foi e foi decidido não ir aqui na instituição, o outro não foi aprovado já mais a outro nível e agora finalmente este terceiro eu creio que vai ser aprovado, não é? Portanto, estamos a falar aqui do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, vamos ter um curso de gastronomia. Eu só tenho pena que não tenha surgido há 3 anos, não é?
porque aí de facto era uma inovação, uma oportunidade e não tínhamos concorrência, mas pronto, foi agora, ainda bem que foi agora, ainda bem que pelo menos foi agora, porque não podíamos perder essa mas isso pode nos trazer uma mais-valia para o território. Sim, vamos ter mais massa crítica. Mais massa crítica e uma maior articulação com aquilo que existe nas escolas profissionais do Minho, não é? Claro. Que existem vários cursos profissionais na área da cozinha, na área também de serviço de bar, Sim. E é importante haver esta articulação com o ensino superior dessas áreas. Embora cá na escola já haja um teste de alimentação, restauração coletiva, não é? Não está a funcionar agora, mas já tivemos. Mas já tivemos, ou seja, já fizemos uma incursão nesse sentido, e realmente este trabalho que nós estamos todos a fazer na área da gastronomia é importante também que se reflita, vá-se refletir depois também numa passagem de conhecimento a esses jovens que espero que nos procurem neste curso de licenciatura de gastronomia. Para esta integração de uma nova forma de alimentar os mais jovens, os municípios têm aqui um papel também importante, provavelmente. Não é? Importantíssimo. Eu também quero dizer que neste momento nós estamos a concorrer a um Horizonte Europa. Eu sou neste momento diretora do Centro de Investigação, portanto uma colega nossa está a propor um projeto. E esse projeto eu meti, e fui eu, a CIM está envolvida nisso, exatamente com a parte da importância, portanto, da gastronomia. A CIM, deixa-me só abrir aqui um parênteses, que é a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, que engloba os 10 municípios do Alto Minho. Exatamente, e é um parceiro desse projeto que está a concorrer ao Horizonte Europa, a deadline é a 6 de outubro, portanto, um projeto que vai tocar, sobretudo, a população que se chama frágil, portanto, não é? Os velhos, as crianças, e com muito enfoque também nessa ligação que tu falaste do rural ao urbano. Que é um ponto muito importante. Nós quando falamos da ligação do rural ao urbano, pressupomos que ainda existe uma forte componente rural na região. Não é? Imenso. É um distrito que é absolutamente... Estamos a falar do Alto Minho, mais especificamente, não do Minho no seu geral, mas aqui este projeto é mais do Alto Minho. E aqui então o IPVC assume aqui uma relevância importante na... O IPVC tem várias áreas de intervenção, não é? Tem a área de intervenção na parte de engenharia alimentar, que tem a ver toda a parte de inovação, criatividade e também outras oportunidades que possam surgir em termos de investigação. Depois também não podemos esquecer que também temos uma escola superior agrária, não é? Que tem também um papel aqui muito importante na formação e qualificação e capacitação, não só do tecido produtivo, das pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas também dos jovens, para capacitá-los para realmente voltarem-se novamente para fora aquela rural. Parte da preservação de alguns produtos. Para além da preservação e da questão da diversidade genética, que é a biodiversidade, que é um dos grandes sinais que temos que estar atentos, que é a biodiversidade, que nunca podemos dissociar a diversidade da sustentabilidade, também da degradação dos solos, prevenção da degradação dos solos, ou seja, da economia circular. Tudo isto são aspectos que estão em cima da mesa como grandes sinais que estão que nos têm que ser os nossos guidelines, para realmente irmos de encontro, a formação tem que ir de encontro com estas questões. E temos investigadores muito bons nessas áreas, na Escola Superior Agrária. No CISAS, não é? E no CISAS, Centro de Investigação e Desenvolvimento em Sistemas Agroalimentares e Sustentabilidade. Realmente é mais fácil dizer CISAS, não é? Está a palavra sustentabilidade. Sustentabilidade já faz parte do Centro de Investigação. Bom, e assim termina a nossa conversa de hoje. Manuela, muitíssimo obrigado por esta partilha. Obrigada eu. Nós voltamos para a semana para mais um episódio ligado à Carta Gastronómica. E nós ficamos por aqui, já sabe, todas as sextas-feiras, do meio-dia à 1 aqui na Antena Minho, a partir da 1 da tarde nas plataformas de podcast e depois mais ao fim do dia também no YouTube da Field Travel Minho. Aproveitem o fim de semana, vão descobrir um pouco mais sobre o nosso território e um bom fim de semana para todos.